Querido, querida, é muito bom estar com você, né, neste momento, adentrando a sua intimidade, mas estar com você é muito bom. Hoje à noite nós estudamos aqui na Primeira Igreja Batista, no estudo doutrinário, sobre 1 Samuel 28, de 3 a 25. Foi muito bom esse estudo porque eu pude falar de muitas coisas que às vezes nós não temos o conhecimento do hebraico. Eu tive que explicar um pouco do hebraico também para os irmãos que estavam aqui. Por exemplo, esse texto fala que Saul foi a uma Médio, não é? Interessante que ele, quando foi a Médio, ele estava com medo e assustado. Quando ele viu o exército filisteu vindo ao encontro dele, né, ele com um exército bem menor, o que aconteceu? Ele ficou com medo. E o medo apavora, o medo impede que nós hajamos, ou eu, ou você, ou qualquer pessoa. O medo extremo impede que nós hajamos segundo a nossa consciência. Então, ele não estava tão consciente quando foi lá, porque ele mesmo, não é, tinha colocado para fora de Israel todos os médios, os espíritos, todos eles, tinha colocado para fora. O próprio Saul que fez isso. O interessante é que Deus também não se revelou a ele, porque Deus estava chateado com ele, porque ele foi rebelde para com Deus. E nesse momento aqui, Deus não revelou a ele o que Deus queria para aquele momento, nem através de sonho, como se revelou muitas vezes a José do Egito, a Daniel, não, nem por Urim. O que é Urim? Antigamente, o sacerdote andava com Urim e Tumim, né? Quando ele fala através do Urim, é sim. E do Tumim não é sim, é não. Então, o oráculo sacerdotal não foi usado também, mesmo se ele apelasse, e nenhum profeta. Samuel já tinha morrido, não existiam outros profetas lá. Então, o que acontece? Ele vai procurar essa necromante, que ele mesmo tinha expulsado da terra do Israel. Então, ele tinha expulsado, então ele ficou meio perdido nisso, porque ele não estava bem consciente, ele estava agindo não pela inteligência dele, ele está agindo mais no impulso da vida dele. Interessante é que ele perdeu também o temor a Deus. 1 Samuel 13, 35 diz: nunca mais Samuel via Saul, até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Então ele já estava num momento difícil com Deus. Deus não tinha falado com ele nada, pelos meios que Deus usa para falar. Ele foi crédulo demais. No versículo 3 diz: o rei lhe disse: não tenha medo, o que você está vendo? Que a mulher está vendo. A mulher disse a Saul: vejo um ser que sobe do chão. Isso está na nova versão internacional e em algumas outras versões mais novas, mas nas versões antigas diz um Deus, com D minúsculo, mas um Deus. Outro deuses, né, também não fica tão claro, e outro espírito. Nenhum desses textos fica tão claro. Na NVI fala: vejo um ser que sobe da terra. A Médio diz ter visto um Deus, né, subindo da terra. A Bíblia toda fala em revelação de Deus, fala do alto, do céu, Deus no alto e sublime céu, não um Deus que sobe da terra. Então não era Deus ali, era o espírito mau que estava possuindo aquela mulher. Mas no espiritismo é assim: as pessoas que recebem entidades, recebem espíritos ruins, elas não sabem que estão recebendo, não sabem, e age hoje, né, em toda a vida assim, consciente que está fazendo a coisa certa. Ela está sendo usada, não é, entre aspas, por Deus para falar umas coisas importantes para as pessoas. E o interessante, se você já viu dentro do espiritismo, né, que as pessoas, quando se são empossadas pelo inimigo, o que acontece? Elas falam com uma pessoa que você foi lá para falar. Do mesmo jeito, até escrever como a pessoa, ela também escreve. O diabo conhece toda a nossa vida, conhece o nosso falar, o nosso escrever, conhece a vida de todas as pessoas. É interessante perceber isso. E outra coisa também, no verso 13, a palavra que diz ali, Deus, deuses, na minha versão, ser, é Elohim. Essa palavra está no plural, que significa juízes, pessoas de autoridade ou
deuses. Vale salientar também que foi a mulher que viu Samuel. Foi a mulher, e ela foi uma interlocutora. Ela falou o que Samuel teria falado, entre aspas, para Saul. Então não foi Saul que viu Samuel, não, de jeito nenhum. E é interessante também, no verso 14, porque ele pergunta, Saul pergunta à mulher, qual é a aparência dele? Aí ela diz, um ancião vestido, um manto está subindo, certo? Então, olha só, está dizendo que Samuel é um cara que teve a vida toda consagrada a Deus. Samuel foi profeta, sacerdote, juiz, tudo em Israel era com Samuel. Até quando o povo pediu, algumas pessoas pediram um rei, que Deus falou que seria Saul. Então é importante, Deus nem queria isso. Ele disse, Samuel, eles não estão traindo você, não estão me traindo. Mas indicou Saul para que Samuel fosse levar, para que ele fosse rei. Infelizmente isso aconteceu. Quem viu Samuel não foi Saul, foi a mulher que viu e disse para Saul. É o que acontece exatamente nas reuniões espíritas. Infelizmente isso é que acontece nas reuniões. E muita gente que está no espiritismo, porque tem vários tipos de espiritismo, da mesa branca, tem vários tipos de espiritismo, depois a gente pode dar um estudo sobre isso, tem vários, mas aquelas de mesa branca, eles dizem, não, eu estou sendo usado por Deus para transmitir as mensagens da pessoa. E eles falam com a voz da pessoa, escrevem com a letra das pessoas, para enganar outras. Isso é algo terrível. Muitas vezes nas nossas igrejas, as pessoas não têm um conhecimento forte da Bíblia. Conhecem a Bíblia como um novo decidido. Alguns versículos, algumas coisas. Às vezes tem até dificuldade para saber onde é o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Irmão, isso não pode acontecer. Temos que revirar isso, né, para uma forma mais correta. Uma outra coisa, as profecias não se cumpriram. No verso 19 diz, o Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã vocês e seus filhos estarão comigo, estarão mortos. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos de filisteus. Vamos ver aqui o que acontece. Primeiro, a profecia não se cumpriu. É interessante que lá quando a profecia não se cumpre, lá em Deuteronômio, não vem de Deus. Deuteronômio 18, verso 22 diz, se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer, não se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. O profeta falou por presunção, mas não vem do Senhor. Não tenha medo nem dele, nem do Senhor. O Senhor não falou aquilo. Então é importante entender isso. A profecia não vem de Deus. Essas profetadas não vêm de Deus. São coisas que correm, o inimigo está trabalhando contra a igreja, todos nós sabemos disso, contra a igreja, contra a família, uma série de outras coisas que a gente precisa rever também em nossas igrejas. É importante entender isso. E outra coisa, ele não morreu no dia seguinte. Houve alguns dias que o exército levou para atacar Israel e ter a vitória. Os filisteus venceram mais uma vez Israel. Mas o interessante é que, quando ele diz o texto, seus filhos, quem morreu? Quais foram os filhos que morreram? Jonatas, Abinadab e Maxua, filhos de Saul. Mas Saul tinha mais filhos. Saul tinha ainda Isibosete, Armoni e Mefibosete. Então, irmãos, inclusive Mefibosete foi um que Davi chamou para a sua casa, para comer à mesa de Davi, e Davi deu alguma proteção. Mas quando ele saiu de Jerusalém, Davi teve que mandar matá-lo. Então, preste atenção nisso. Ele tinha 6 filhos, pelo menos, que dizem que, fora as mulheres, né? Então 3 morreram, mas 3 não morreram. E ele disse, todos os seus filhos estarão comigo aqui. Amados, temos que ter muita preocupação com isso, porque muitas vezes nós não entendemos alguns textos perfeitamente. É o que acontece? O espiritismo vem e leva, o gnosticismo vem e leva. Há uma junção, um sincretismo religioso dentro do mundo evangélico. E isso não está certo. Isso não está certo. Portanto, venha estudar a Bíblia aqui ou em uma igreja séria que leve a palavra de Deus a sério.
para que você possa ser abençoado pela interpretação verdadeira da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Se você quiser vir aqui toda quarta-feira, venha orar conosco, venha participar do estudo, ou em uma outra igreja, onde leve o Evangelho de verdade, na verdade. Que Deus nos abençoe.